Eu sou um defensor da escola Carlos Bianchi, que não deixava os times dele treinar pênalti. Você sabia disso? Não sabia. O Carlos Bianchi não deixava o time dele treinar pênalti na véspera. Por quê? Porque ele dizia uma lógica que era: é impossível você treinar a disputa de pênalti. Sem a pressão, sem 120 minutos de jogo, sem o estádio cheio, sem a importância de uma eliminação. Ele falou: é impossível reproduzir isso. É impossível reproduzir isso. E ele sempre fazia, ele ganhou a maioria, perdeu a última. Ponce Caldas perdeu a disputa de pênalti. Mas ele ganhou a maioria com esse coisa. Ele não deixava o cara treinar na véspera. Se o cara quisesse treinar o ano todo, ele, beleza, mas falar assim, ó, na véspera, vamos botar 8 caboclos pra treinar pênalti. Ele não fazia isso. Ele ia pro cara lá porque... E, de fato, pra tu reproduzir uma disputa de pênalti, como é que tu vai reproduzir 150 minutos de correria? Não, isso não tem como. Como é que tu vai reproduzir o goleiro adversário do outro lado, tá, a torcida? Tu concorda com ele? Eu concordo com essa. Eu, se fosse isso, faria isso também. Rapaz, se fosse assim, acho que o Grêmio já tinha sido eliminado de todo o campeonato esse ano. Ele só passa nos pênaltis. O Grêmio tá machucando o coração aí da torcida. Complicado. Não, mas eu não sei se eu concordo. Embora tenha um dirigente histórico do Grêmio, o Cacalo, que também é dessa teoria, embora o Grêmio, acho que o Grêmio treina pênalti. Na época dele também treinava. Mas ele falava isso, que não tem como reproduzir o contexto. E a pressão, pô, imagina, final da Copa do Mundo 94, o cara vai andar. O Dunga já veio aqui várias vezes e ele disse, cara, tu vai no teu pênalti de segurança, tu bate como tu treina. A Copa de 94 é brincadeira, né? Imagina. O Márcio Santos, que treinou durante a Copa inteira e nunca errou um pênalti, bateu e perdeu. O Romário, que não treinava pênalti, não gostava de bater, bateu e fez o gol e a bola bateu na trave e entrou. Ali. Então, assim, muito... Não, sabe que no Mundial do Grêmio, os dois que erraram o pênalti eram os nossos melhores batedores. Né? O Arce e o Di. Exatamente. Foram os que perderam os pênaltis. Mas não sei até que... Esse de 95, eu me lembro bem. Foi dolorido. Foi dolorido, sabe por quê? Se o Grêmio sai pra jogar um pouquinho, ele ganhava do Ajax. Mas nós que o Grêmio, na época, não tinha internet. O Grêmio... Sabia que o Grêmio teve a primeira expulsão? Desculpa, o Rivarola, né? Foi a primeira expulsão de VAR da história do futebol. Porque dá o carrinho e o replay passa no telão do estádio. E o árbitro olha, só passou um pouquinho. Isso aqui é pra vermelho. E aí eu achava que o primeiro VAR da história era a expulsão do Zidane no Materazzi, né? Porque foi o árbitro... Sim, o árbitro avisou, ele falou, olha... O cara que tava lá vendo na telinha atrás do banco, lembra? O cara avisou da cabeçada, porque fora de lance. O quarto árbitro tava vendo, atrás tinha os 2 bancos e um banco para a arbitragem. Atrás desse banco da arbitragem tinha uma tela. Aí alguém que tava vendo avisou o quarto árbitro avisou o cara, porque ele não viu. O árbitro, era o Elizondo, se eu não me engano, ele tava virado pra lá, pro outro lado. O jogo tava lá. E aí o cara avisou e foi, eu achava que era esse, mas bem lembrado, já me tinham me dito que o Rivarola viu. Se tu quiser disseminar eu posso falar isso, vou passar a falar isso agora. Fica à vontade. Mas eu me lembro bem, por quê? Porque eu sou fascinado por Mundial de Clube, sempre fui, e eu via, e esse do Grêmio, o Grêmio não ganhou o jogo porque ele ficou preocupado com o que ele ouvia do Ajax. Quase ninguém via, não tinha a TNT Sports que mostrava todos os jogos da Champions na época. Não tinha. Então o pessoal falava, o Ajax é a sensação, Só que ele era a sensação no meio do ano. Na Champions. Na Champions. A Champions acabava em junho. O Mundial, na época, em dezembro. Se o Grêmio olhasse e falasse, eu vou pra dentro dos caras, ele teria ganho aquele jogo. Tu lembra desse Mesmo com a menos. A do Ajax era Van der Sar, Blind, Heisiger, Bogarde... Ronald De Boer, Litmanen, eu acho que o Seedorf já tinha saído, George, tinha Kluivert e Overmars, Então, assim, e o do Grêmio eu escalo todo, aquele time do Grêmio Danley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Arilson, Paulo Nunes e Jardel. Esse time esse time era brincadeira. Esse time é uma piada. Né? E esse time me fez chorar pra cacete também, sofrer, né? Porque, o que o Filipão fazia com o Sávio era brincadeira, né? O que o Filipão mandava arrepiar o Sávio era brincadeira. E nós ganhamos do teu Flamengo 97. Na Copa do Brasil. Chorei, saí do Maracanã chorando nesse jogo. Não faz isso. Juro pra você. Por quê, cara? Porque, cara, esse jogo, se você pega, ele é um jogo assim, da ótica do flamenguista, que tava tudo funcionando perfeitamente. Até o gol do Carlos Miguel. O Flamengo sai atrás com o gol do João Antônio, logo no começo do jogo. Uma janelinha.
Aí o Flamengo vira com o gol do Sávio, o gol do Romário. Pô, perfeito. E eu me lembro que o Flamengo ficou cantando o Domingo, eu vou no Maracanã. O Flamengo cantou essa música, assim, uns 15 minutos seguidos, ganhando de 2-1. Aí eu, porra, garoto, era adolescente, falei, cara, que a gente vai ganhar isso aqui, isso aqui. Tanto que quando me perguntam qual é a derrota mais dura do Flamengo até 2021, eu dizia que era a derrota da Copa do Brasil de 97. Rapaz, e terminou a torcida do Grêmio cantando a Ruhu, Maraca é nossa. Sim, porque eu já conversei inúmeras vezes com o Carlos Miguel, ele disse que ele ficou, assim, cego. Ele faz o gol, tanto que ele bota a coisa assim e não ouve nada. Ele entra pela esquerda, dá um totozinho por cima, né? Quem cruza é o Roger. Quem cruza é o Roger, é verdade. Cagada, hein, Roger? Deixa eu só botar a carne aqui. Vamos botar uma carninha aqui. Isso dói, não? Aí. Pá, isso dói. Deixa eu te dizer. Hoje nós temos, então, um coraçãozinho. Gosta de coraçãozinho? Não sou muito fã, mas vou Posso te botar pra experimentar? Pode, mas também com não é certeza. obrigado a comer. Mas eu como, mas não sou muito fã, mas como. Então tá, tem um coraçãozinho, tem um entrecô, enfim. Boa. E também tem uma costelinha suína. Boa. Já temperada da Ave Serra, uma das nossas parceiras. Então, a costelinha a gente já vai deixar, essa aí vai sair um pouco depois, né? Tá, com certeza. Também. Mas o coraçãozinho e o... Bom, vamos primeiro tentar um coração, aí depois a gente bota, porque, né? Senão também, a gente tem tempo, né? Pra conversar. Eu tô aqui à tua disposição. Olha, que coisa. Tu vê que a gente já começou bagunçando a pauta do programa toda, né? Não, mas não tem pauta. Nós já fomos lá no Grêmio do Ajax de 95. Não, o importante é que não tem a pauta. Agora, eu conversei com a Mas Tati. você tem essa impressão que se o Grêmio saísse pra jogar contra o Ajax... Eu tinha... O Grêmio não entrou meio que com medo assim. Ele ficou, caramba, esse time é o time. Sim. E quando ele viu isso. que dava pra jogar, já tava com um a menos, né? O Jardel perde um gol muito, verdade. assim, que ele não perdia, né, na época. E depois, quando vai pros pênaltis... Bom, o Grêmio não perdeu, né? Essa é a verdade. Verdade. Nós fomos pros pênaltis. 0-0. E aí... É verdade, foi 0-0 Foi 0-0. e O pênalti. Grêmio, na verdade, não perdeu o jogo, né? Mas aí nos pênaltis, sim, cara, foi muito dolorido por isso, assim. E porque se dizia que aquele Ajax, se eu não me engano, tava 50 jogos sem Isso, era perder. imbatível. Só que o time já não era a pegada do time da Champions. Já tinha... Porque os caras lá perdem jogador, o Ajax é muito... Futebol holandês é muito vendedor. Meio, né, o futebol, Ajax, assim. Hoje, né? Naquela época ele começou o futebol holandês a vender muito jogador, então... Enfim, eu ficava com essa impressão. Era a base da seleção. O que a gente ficou pra nós é que, assim, o Grêmio encarou. E a gente, até um outro assunto muito bom, né? A gente, naquela época, encarava melhor os europeus, Com né? certeza. Isso aí sim. A lei Bosman desestabilizou as paradas. Sim, claro. Avacalhou. Aliás, até recentemente eu tava vendo, teve aqui na CBF mesmo, eles querem voltar a reduzir o número de estrangeiros, eu não sei se tu viu isso. Sim, vi, no Conselho Técnico da CBF. Isso, porque eles acham que isso também pode prejudicar o futebol brasileiro e tudo mais. Eles querem deixar até 9 no elenco, mas que só pudesse usar 6. 6, isso. Então assim, e aí porque isso teoricamente vai dar mais espaço para brasileiro, para jovens. Acho que é um bom argumento ali, mas acho que não é simples assim. Acho que você, para botar jovem, precisa que os jovens tenham o mínimo preparo, né? Normalmente acontece. Eles não têm sido usados, geralmente? Mas já tem, né? Já tem sido usado, né? Você pega Palmeiras com jovens, você pega o Flamengo, só não tem mais porque vendeu os jovens para manter um time forte. Você tem muitos jovens. O Flamengo tem vendido antes, o Grêmio tem vendido antes, o São Paulo tem vendido antes. São Paulo vendeu um moleque pro Porto. Corinthians tem vendido antes. O Corinthians, vários, né? Vários. Mas eles têm vendido... O Corinthians, o Murilo teve o quê? O Murilo, zagueiro, que tá no Norte, na seleção agora. Sei lá, acho que não tem 50 jogos pelo profissional do Corinthians. Sim, mas vamos combinar que eles não são vendidos porque não tem espaço. Eles são vendidos porque precisa no caso pagar. do Flamengo, eles são vendidos para o Flamengo ter um time pronto agora. Mas enfim. Mas o Palmeiras é o ápice do maior sucesso disso, né? Mas o Palmeiras ainda conseguiu usar, né? Claro, ainda conseguiu usar, mas acabou de vender o Vitor Reis por 35 milhões de euros, que pode chegar a 40. Então, assim, o próprio Estevão acho que é 60, né? O Estevão potenciais 70, exatamente. O Endrick também foi quase 70, o pacote todo daria 72.